É claro que quando um político abraça um ideal deste, maior do que a sua própria vida, e está pronto a dar a vida por esse ideal, ele vai enfrentar terríveis, diversas e avassaladoras conspirações e oposição. É claro que um político que pretende contribuir para a restauração da sua nação, ele não vai ser, muitas vezes, uma pessoa popular. Ele vai ter que mexer em situações de melindres. Ele vai ter que ter coragem de incomodar os poderosos. Ele não vai estar a serviço dos interesses escusos de esquemas de corrupção. Ele vai ter que ter coragem de trabalhar na direção deste ideal, na certeza de que causas muitas vezes impopulares são necessárias de ser abraçadas para reconstruir a nação e dar ao povo a dignidade que o povo precisa. Assim fez Neemias. Seus inimigos tentaram se aliar a ele. Neemias não aceitou. Seus inimigos tentaram desestabilizar a liderança de Neemias, espalhando boatarias. Neemias teve coragem para depender de Deus e conhecer o seu caráter, de que ele não estava a serviço de locupletar-se, mas a serviço do bem popular e do bem público. Os inimigos tentaram intimidá-lo com ameaças de morte. Diversas vezes tentaram se infiltrar, tentaram ganhar aliados no meio doméstico onde Neemias estava governando, para tentar paralisar aquela obra da reconstrução dos muros e das portas que estavam queimadas. Mas em todas as ocasiões, Neemias orou, Neemias agiu e Neemias encorajou o seu povo. Neemias demonstra um grande tino administrativo, quando ele põe as pessoas certas, trabalhando nos lugares certos, com as motivações certas, para alcançar os resultados certos. E diz a Bíblia que em apenas 52 dias, os muros de Jerusalém são reconstruídos, as portas são recolocadas e a nação e a cidade fica resguardada dos ataques terríveis e avassaladores dos seus inimigos. Foi mais fácil, certamente, reconstruir a cidade fisicamente do que reconstruir os valores morais e espirituais daquela cidade. É muito importante entender que, mesmo na reconstrução da cidade, os ricos estavam tirando proveito dos pobres e, desta maneira, emprestavam dinheiro aos pobres com juros altos. E esses pobres estavam penhorando as suas casas, as suas vinhas. E, de repente, esses pobres tinham que vender os seus próprios filhos para se tornarem escravos desses ricos que agiam com usura. E quando Neemias detecta esse esquema, ele age com força, com vigor, para estancar esse fluxo mortal da corrupção, da ganância e da avareza, e para devolver ao povo a dignidade da vida. E ele faz isso, interrompendo o fluxo de corrupção por uma causa maior, o temor de Deus. Nós precisamos de políticos que conheçam a Deus, conheçam a lei de Deus, conheçam o temor de Deus. Gente que governe na consciência de que Deus é o soberano Senhor do universo e que é o Rei das nações. Aqueles que governam debaixo da autoridade de Deus governam para o bem. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. É importante entender que Neemias não aceitou esquemas de corrupção no seu governo. Nós estamos vivendo numa época em que muitos dos impostos que nós contribuímos, e diga-se de passagem, o Brasil é um dos campeões do mundo na questão da taxação de impostos. Temos impostos exorbitantes, trabalhamos muitas vezes à meia com o governo. E o que nós esperamos é que as autoridades constituídas trabalhem com lisura, com honestidade, com honradez,
para que esses recursos tão fartos e tão ricos arrecadados na nação brasileira, de fato sejam usados para as causas mais nobres, para o bem da nação, para o progresso do povo, para a melhoria das condições sociais da nossa nação. Neemias não permitiu que a corrupção se instalasse no seu governo. Ele tratou do problema com profundidade, com seriedade, porque ele era modelo e exemplo para a sua nação. Nós esperamos que neste momento em que a nação brasileira se prepara para ir às urnas, que Deus nos oriente, que Deus se compadeça da nação brasileira, que aqueles que vão governar a nossa nação, seja no seu posto maior, na presidência, seja na liderança dos estados, seja no Senado, seja no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados ou nas Assembleias Legislativas, nós tenhamos homens e mulheres que possam ter vocação, que possam ter preparo, que possam ter ética. E que nós, povo brasileiro, possamos entender que precisamos conhecer a Deus, nos voltarmos para Deus, nos submetermos aos preceitos de Deus, para termos uma nação que de fato conheça Deus e possa caminhar na direção da verdade de Deus, para que tenhamos um tempo de refrigério, de bonança, de prosperidade, de crescimento na nação brasileira. Um tempo em que nós conheçamos a verdade de Deus e possamos seguir pelas trilhas desta verdade. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira, que nós possamos imitar Neemias, um líder e um político que restaurou a sua nação. Ainda é possível nós buscarmos este ideal, ainda é possível nós perseguirmos este mesmo caminho, ainda é possível nós colhermos os mesmos resultados. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar em seu favor, para que você possa ser este cidadão e esta cidadã que exerça com grandeza de alma, com responsabilidade, a sua cidadania no seu voto, com responsabilidade para a glória de Deus e para o bem da nação brasileira. Ore comigo neste momento. Deus querido, nós queremos te louvar pelo exemplo de Neemias, aquele que governou Jerusalém e restaurou a sua cidade, a sua nação dos escombros e das cinzas. Permita, meu Deus, que haja nesta nação homens e mulheres com vocação política, homens e mulheres preparados para esta nobre tarefa, homens e mulheres que tenham dignidade de caráter, para que exerçam estas respectivas funções com grandeza, com humildade, com eficiência, com eficácia, para a glória do teu nome e para o bem da sociedade brasileira. Dá-nos, ó Deus, um senso profundo da nossa cidadania, da nossa responsabilidade, para que jamais possamos nos corromper, vendendo o nosso voto ou a nossa consciência, mas que hajamos como cidadãos do teu reino, como homens e mulheres que têm o teu temor, que possam fazer a tua obra na tua dependência, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.